Existem dois casos particulares de cálculos estequiométricos que costumam aparecer muito em prova. Três casos particulares. E aí nós vamos falar aqui desses três casos e para você saber quando que um enunciado vai te pedir isso, como que você tem que se sair, né? O caminho que você vai ter que tomar para poder fazer a questão. Então aqui a gente está fazendo uma continuação da aula de cálculo estequiométrico. Inclusive eu vou usar o mesmo exemplo que a gente falou lá na primeira aula para poder mostrar, né, essas outras variáveis que a gente tem aqui. Então o primeiro caso é quando a gente fala sobre reagente em excesso e reagente limitante. Quando a gente chegar no exemplo eu vou te mostrar, mas o que vem a ser isso? Na questão que a gente fez anteriormente, eu dei lá, quanto que eu consigo produzir de água a partir de tanto do CH4? Ou seja, eu dei um reagente e perguntei quanto que forma de produto. E o outro reagente? Não, se a questão não falou nada dele, não preocupa com ele. Faz a conta esquecendo dele. Agora, isso é meio que uma regra. Toda vez que a gente estiver fazendo uma questão e o enunciado der as quantidades dos dois reagentes, tenha medo, porque um deles vai estar em excesso. Como assim em excesso? Vou fazer uma analogia aqui e você vai entender. Imagina que para fazer bolo a gente precisa, sei lá, de 3 ovos e 200 gramas de farinha. Aí eu te pergunto, e outras coisas, né? Mas preocupa só com o ovo e com a farinha. 3 ovos, 200 gramas de farinha. Aí eu te pergunto, quantos bolos você faz com 6 ovos e 1 tonelada de farinha? Percebeu? Você vai fazer dois bolos. Nossa, mas e 1 tonelada de farinha? Não interessa. Tem farinha em excesso, tem farinha sobrando. Mas a gente tem só 6 ovos. É como se eu tivesse dobrado a quantidade de ovos e multiplicado a quantidade de farinha por 500. Faz sentido? Não faz. Então eu nem vou me preocupar com a farinha nesse caso. Eu posso fazer a conta só com os ovos. Mas, percebeu mais ou menos aqui a diferença? Porque eu dei o ovo e dei a farinha. Eu dei os dois reagentes. Então, isso é uma regra, tá? Sempre que o enunciado der as quantidades dos dois reagentes, um está em excesso. Vou te mostrar um exemplo prático agora. E aí, se um está em excesso, no nosso caso aqui a farinha estava sobrando, o outro é chamado de limitante. No caso, o ovo era o nosso limitante. E ele, obviamente, vai ser totalmente consumido na reação. Já o reagente que está em excesso, uma parte dele vai ser consumida e o restante vai sobrar em excesso. É tipo isso. Sendo que... E aí, o que eu vou fazer nessa situação? Cara, testa. Quando a gente dá um reagente só e pede o produto, você não faz a regra de 3 dele lá com o produto? Se o enunciado te der os dois reagentes, não é porque ele é bonzinho. Se ele te deu os dois reagentes, não é porque ele é bonzinho para você escolher quem que você quer trabalhar. Ele te deu os dois é justamente para você saber. Alguém está em excesso e você precisa descobrir. Então, quando uma questão me conta que alguém está em excesso, ok, eu já posso desconsiderar ele. Mas quando ela não conta, eu tenho que descobrir primeiro. E aí, depois de descobrir, aí eu esqueço desse cara que está em excesso e faço a conta sempre com o reagente limitante. Limitante porque é ele que dita o limite de formação do produto. Vamos para o exemplo? Como eu havia dito, eu vou utilizar a mesma reação que a gente fez na primeira aula de estequiometria, só que agora com um enunciado diferente. Olha lá, calcule a massa de água produzida a partir da combustão completa de 320 gramas de CH4 e 1000 gramas de O2. Então, aqui é o mesmo exemplo, a mesma reação que a gente usou na primeira aula. Então, olha, todos esses passos que eu já dei até aqui, montar a equação, balancear essas quantidades aqui que estão em azul, estão, como eu cheguei nisso aqui, está na primeira aula. Então, se você não está lembrando, volta lá, na primeira aula de cálculo estequiométrico, que você vai encontrar isso aqui que a gente fez. Agora,
linha para separar o que ele está pedindo do que a gente montou. O que ele quer saber? A massa de água produzida a partir de 320 gramas de CH4 e 1000 gramas de O2. Se você lembrar, na aula de estequiometria, o exemplo que eu dei, eu dava só esses 320 gramas de CH4. Não falava nada do O2. Então a gente simplesmente pegou o 320, fez a conta lá com o X da água e encontrou. Agora aqui não. Eu dei 320 de CH4 e dei 1000 de O2. E aí, eu posso escolher quem eu quero? Não. Um deles está sobrando. Então eu tenho que descobrir quem está em excesso. Na minha opinião, a melhor maneira de descobrir é testando cada um deles. Por exemplo, vamos pegar o CH4 primeiro, com 16. Quanto de água a gente produz? 36, olha. Então, com 16 gramas de CH4, a gente produz 36 gramas de H2O. Com 320 gramas de CH4, a gente produz X, tal que esse X dá 720 gramas de água. Só fazer essa regra de 3. Agora, a gente vai testar o O2. Como? Com 64 gramas de O2, a gente também produz 36 de água. Então, olha, com 64 gramas de O2, a gente produz 36 gramas de água. E com 1000, que é o que ele me deu no enunciado, não foi? Com 1000 gramas de O2, quanto que a gente vai produzir de água? E aí, fazendo esta regra de 3, né? É só fazer 1000 vezes 36 dividido por 64, tal que esse X dá 562,5 gramas de água. Ótimo. E aí, como que a gente vai interpretar esse resultado que a gente encontrou? Se eu usar, tá? Se eu usar 320 gramas de CH4, dá para produzir 720 gramas de água. Se eu utilizar 1000 gramas de O2, dá para produzir 562,5 gramas de água. Pergunto, com o CH4, com esses 320, dá para produzir 720 de água? Dá. Dá para produzir 562,5 de água? Também dá. Dá para produzir até 720. Com 1000 gramas de O2, dá para produzir 562,5 de água. É o que eu descobri. Dá para produzir 720? Não, não dá não. Dá para produzir só 562. Então, dá para produzir 720 gramas de água? Não dá. Por quê? Tem CH4 suficiente para isso. Mas com o O2, com esses 1000 gramas de O2, não dá para produzir 720. Isso quer dizer que esses 320 gramas aqui, então, que ele me deu, está em excesso. Em outras palavras, esses 1000 gramas de O2 é o limitante da reação. E todas as regras de 3 que a gente faz são com o limitante. Descobri que o CH4 está em excesso, eu não vou me preocupar com ele. Eu vou utilizar CH4 para produzir também 562 de água, o restante resta em excesso, sem reagir. Sacou? Então, em outras palavras, quando eu testar os dois reagentes, a resposta correta de quantidade de produto produzida vai ser sempre o menor valor, porque é do nosso limitante. O outro reagente se encontra em excesso. Os outros dois casos que a gente tem dentro de estequiometria são pureza dos reagentes e o rendimento da reação. E aí nós vamos falar aqui dos dois junto e nós vamos fazer um exemplo também cobrando os dois de uma vez, tá? Então, quando a gente fala de pureza, e a pureza, tá, é sempre do reagente, porque você vai utilizar o reagente na sua reação.
Você vai utilizar o seu ingrediente. E pode ser que ele não seja totalmente puro. Pensa no seguinte, você vai fazer um bolo na sua casa, você pega lá uma quantidade de ovos necessária. Pode ser que os seus ovos que vão reagir, que são os ingredientes, pode ser que tenha um ovo podre no meio. Ou seja, tenha um ovo impuro. Então, nem sempre os seus reagentes ele tem 100% de pureza. De modo que essas impurezas geralmente elas são inertes, elas não reagem. Igual eu estou te falando, você tem o ovo podre, você viu lá o ovo podre antes de começar a fazer a sua receita, o que você vai fazer é descartar esse ovo podre. E aí, imagine que você não tenha mais ovos na sua casa, você vai ter que fazer uma quantidade menor da sua receita. Então, de modo que isso vai influenciar na sua produção final. E assim como a gente tem a pureza dos reagentes, a gente também tem o rendimento da reação. E toda vez que a gente está fazendo uma reação química, nem sempre ela tem um aproveitamento total. Isso quer dizer que eu estou, por exemplo, esperando produzir 10 quilos de um produto, e aí algum problema na execução da minha reação me faz ter alguma perda. Ao invés de produzir 10 quilos, eu vou e produzo 9. Ou seja, eu tive uma perda de 10%. E isso a gente chama de rendimento. E algum problema, né, como eu acabei de te falar, nessa execução vai me fazer produzir menos produto. O que tem que ficar claro para você é que tanto a pureza do reagente quanto o rendimento da reação são dois fatores que fazem a gente produzir uma quantidade menor. São problemas. A pureza está sempre no reagente. O rendimento está sempre no fim, tá? No produto final da equação. Tanto essa pureza quanto esse rendimento são dados geralmente em porcentagem. Ou seja, se eu der lá 1 tonelada de um reagente, mas ele tem 80% de pureza, então eu não estou te dando 1 tonelada que vão de fato reagir, estou te dando 80% disso. Então perceba, a pureza é a primeira coisa que a gente faz, é descartar a parte impura. Igual eu te falei dos ovos, se você está fazendo uma receita e tem ovo podre, a primeira coisa que você faz é tirar. Já o rendimento, você faz a conta toda. No último resultado, você descarta essa porcentagem que ele te der. Mas não adianta só falar, igual eu venho te contado. Estequiometria, ninguém estuda lendo, estuda é fazendo.